Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula, a lição 4 da nossa apostila, Breve História da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia. A semana passada nós estudamos a estrutura da Bíblia, né? Nós falamos sobre o Antigo Testamento, a lei, história, poesia, profecia. Falamos sobre os profetas maiores e os profetas menores, sobre o Novo Testamento, evangelhos sinóticos, né? O Evangelho de João e Atos dos Apóstolos, as epístolas, Apocalipse ou Revelação. Foi o que nós estudamos na aula anterior. E nessa aula que nós vamos estudar, da lição 4, nós vamos falar uma breve história da Bíblia. Vamos falar sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu gostaria que vocês estivessem com as suas apostilas, né? Com a sua Bíblia, para nós estarmos acompanhando. A nossa lição, ela começa na folha 23. Nós vamos falar a palavra cânon. Ela é usada em referência aos livros reconhecidos como componentes da Bíblia. O termo vem do grego, cânon, e significa vara, dando a ideia de uma vara reta, que era usada para medir a retidão de objetos. A canonização dos livros das Escrituras foi sucedendo aos poucos. Deus dirigiu de tal maneira a redação do seu livro que, no decorrer dos anos e séculos da história bíblica, os líderes religiosos foram reconhecendo a inspiração dos livros até completar o cânon. Realmente, quando homens de Deus falaram no Antigo Testamento, suas vozes foram reconhecidas como sendo inspiradas. A lei dada a Moisés no Monte Sinai foi reconhecida como vinda de Deus e aceita como tal. Por exemplo, em Êxodo 24, versículo 4, nós lemos: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De forma semelhante, os profetas diziam e escreviam o que Deus lhe ordenara. Por exemplo, Deus deu a seguinte ordem ao profeta Isaías: Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 8. Ao profeta Jeremias, Deus disse: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te ordeno, que eu te mando que lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer. Está no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 2. Jesus Cristo disse que as Escrituras falavam acerca dele, porém muitas pessoas de sua época não conseguiram perceber isto. Veja o versículo a seguir. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. A palavra do Senhor deveria ser obedecida. Em Deuteronômio, nós lemos: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Contudo, a desobediência traria consequência ruim para o povo. Veja o versículo a seguir. Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Alguns teólogos de hoje acham que o Cântico de Débora, no livro de Juízes, é o mais antigo trecho literário do Antigo Testamento, pois a sua datação refere-se ao século XII a.C. aproximadamente. O livro de Jó foi visto por muitos estudiosos como o livro mais antigo da Bíblia. Entretanto, não existe um consenso acerca da sua data, pois outros estudiosos colocaram em épocas mais recentes, como a época do exílio, aproximadamente o século V a.C. As narrativas dos historiadores proféticos apareceram no século IX e VIII a.C. A literatura profética, que inclui tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, compreendem o período pré-exílio, do exílio e do pós-exílio, aproximadamente o século VIII a V a.C. A expansão das escrituras judaicas não parou com a lei e os profetas. Os judeus inspirados por Deus, nos mais variados estilos, foram formados desde a literatura, prática e devocional, os hinos, os sermões e histórias curtas. Neste período, apareceram discussões filosóficas, como contidas no livro de Eclesiastes, poesias amorosas, como o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Salmos, ao mesmo tempo hinário e livro de oração. Os judeus denominaram estes e outros textos de escritos, a saber, Salmos, Jó, Eclesiastes, Provérbios, Daniel, Lamentações, Ester, Rute, 1ª e 2ª de Crônicas, Esdras, Neemias e Cânticos. O livro de Daniel, dentre outros assuntos, fala-nos acerca do período em que os judeus estiveram exilados na Babilônia. Este livro também foi interpretado como livro profético. Com mensagens escatológicas, Daniel foi citado inúmeras vezes no livro de Apocalipse. Esdras e Neemias contam a história do retorno dos judeus a Jerusalém, no fim do exílio da Babilônia, onde ficaram cativos por quase 70 anos. Do livro de Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Temos o período histórico, conhecido como intertestamentário ou interbíblico, momento de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitos livros foram escritos neste período, porém, posteriormente, foram considerados pela Igreja como sendo destituídos de inspiração divina. Os judeus não os reconheceram como canônicos. A Igreja Católica aceitou 7 livros desses descritos que não estão presentes no cânon da Bíblia judaica, e nem na Bíblia protestante. Os chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Livro da Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque e as passagens gregas de Daniel e Ester. Os livros de Macabeus são valiosos em algumas informações históricas, por narrar a dominação grega em Israel. O Novo Testamento. O Antigo Testamento, que foi a época em que aconteceu a vinda de Jesus. Logo depois da ressurreição de Cristo e da sua ascensão, os que haviam sido testemunhas oculares de sua glória foram a todos os lugares pregar o Evangelho, de boca em boca. Anunciaram as boas novas que o Mestre havia trazido. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de registrar o que
ensinavam. Foi então que os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos. O ambiente de perseguição no qual foram escritos ratifica que o Novo Testamento foi escrito com sangue, desde o sangue vertido na cruz do Calvário até o sangue dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus foram transmitidos através da palavra, cartas e bilhetes, o que Jesus ensinou e realizou. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, por volta do ano 50 depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos entre 50 e 100 depois de Cristo. Algumas epístolas foram escritas depois dos evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito entre 70 e 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Alguns estudiosos acreditam que haviam alguns trechos escritos anteriormente, em 70, na época do imperador Nero. Nós vimos a diferença do Velho Testamento e Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento, que é dado às Escrituras hebraicas, e o Novo Testamento, que é dado aos escritos. Nós vimos qual a diferença entre o Antigo Testamento, que é dado às Escrituras hebraicas, e o Novo Testamento, que é dado aos escritos produzidos pelos cristãos depois da vinda de Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar sobre os autores dos livros. Os livros da Bíblia são, do ponto de vista literário, registro de fatos e acontecimentos, tradições, costumes e história do povo de Deus. Nesse aspecto, devemos considerar que fica muito difícil atribuir, na maioria dos livros, a autoria. Os livros costumam levar o nome do seu personagem principal e, com as raras exceções, pode-se afirmar que foi aquele personagem quem o escreveu. Não existe um original da Bíblia ou de um livro bíblico. Cremos que, para evitar a idolatria, são centenas e às vezes milhares de fragmentos que foram reunidos para se compor determinado livro. Os manuscritos antigos são, por isso, chamados de originais. Existem vários estudos sobre a composição da literatura bíblica. Modernamente, as mais aceitas pela área acadêmica são os da crítica literária, moderna ou alta crítica. Os estudiosos dessa corrente admitem para o Pentateuco, por exemplo, várias escolas literárias que produziram textos paralelos e que depois houve uma tentativa de harmonizar os textos produzidos em um só, formando então os 5 livros. Para o Novo Testamento, principalmente em relação aos evangelhos, a teoria é semelhante. Por mais sério e importante que possa ser esses estudos, não podemos desconsiderar o fato de que são apenas teorias. Alguns cristãos têm preferido aceitar o plano de Deus na revelação e inspiração da Bíblia, aceitando o que ela diz literalmente. Vamos ver agora a Bíblia no Brasil. Entre a grande maioria dos evangelhos do Brasil, o nome João Ferreira de Almeida está intimamente ligado às Escrituras Sagradas. Afinal, é ele o tradutor, ainda que não o único. Das 2 versões da Bíblia mais usada e aparecida pelos evangélicos brasileiros, a edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada, ambas distribuídas pela SBB. Se sua obra é largamente conhecida,
o mesmo não pode dizer a seu respeito. O que se sabe hoje da vida de Almeida está registrado na dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbitérios de igrejas reformadas do sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor missionário. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula, a lição 4 da nossa apostila, breve história da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a história da Bíblia. A semana passada nós estudamos a estrutura da Bíblia, né? Nós falamos sobre o Antigo Testamento, a lei, história, poesia, profecia. Falamos sobre os profetas maiores e os profetas menores, sobre o Novo Testamento, evangelhos sinóticos, né? O Evangelho de João e Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693, na Batávia, atual Ilha de Java, Indonésia, com apenas 16 anos. João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de tradução da Bíblia, a qual se dedica até o final da sua vida. A Bíblia completa de Almeida foi publicada pela primeira vez em português no ano de 1819. Em 1898, ocorreu a revisão da versão de João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida. Em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada, SBB. Em 1956, tivemos a versão revista e atualizada. Em 1988, tivemos a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, elaborada no Brasil, pela Comissão de Tradução da SBB. A partir dos originais, em 1993, tivemos a segunda edição da versão revista e atualizada de Almeida, elaborada pela SBB. Em 1995, tivemos a segunda edição da versão revista e corrigida. Em 2000, tivemos a nova tradução da linguagem de hoje, também elaborada pela Comissão de Tradução da SBB. Então, aqui nós vamos terminando o nosso estudo, né? Da nossa lição 4, nós estudamos a breve história da Bíblia, algumas coisas, né, muito interessantes sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e estudamos também sobre os autores, né, dos livros e a Bíblia no Brasil. Nascido na cidade de Torres de Tavares, em Portugal, Almeida morreu em 1693, na Batávia, atual Ilha de Java, Indonésia, com apenas 16 anos. João Ferreira de Almeida dá início à tarefa de